No último fim de semana, o pastor Silas Malafaia ocupou o microfone para atacar professores e repetir a velha história de doutrinação, desviando o foco de problemas bem mais terrenos. Enquanto isso, denúncias e investigações aproximam líderes religiosos de esquemas nada sagrados. Coincidência? Ava Santiago faz um raio-x desse enredo e levanta a pergunta que incomoda. Será que o perigo está nas salas de aula? Ou nas perguntas que certos líderes não querem que a juventude faça? Hoje, a gente conecta os pontos, com memória, fatos e uma pitada de ironia. Veja. No último fim de semana, a gente teve um grande encontro de jovens evangélicos. Foi lá no Pernambuco e um dos preletores principais era o pastor Silas Malafaia. Pregando como pastor para milhares e milhares de jovens, o Silas Malafaia só falou de política. Você está sendo enganado por professores. Escuta, moçada, existe hoje uma coisa que é séria. O chamado, o controle do pensamento pelo marxismo cultural. Sendo consolidada e aprofundada a guerra imoral e criminosa de porta-vozes da extrema-direita contra uma das categorias mais subalternizadas e precarizadas de trabalhadores brasileiros, que são os trabalhadores da educação. E aí o Silas Malafaia, falando para milhares de jovens na Arena Pernambuco, dedicou a sua preleção de autoridade espiritual para atacar os professores. O que isso tem a ver com Master e INSS? Curiosamente, o Silas disse, e onde essa igreja também está envolvida? Foi a igreja que criou uma fintech, que criou um banco. Eu não sei se você sabe, porque na fala do Silas Malafaia, ele disse, vocês têm que enfrentar a ideologia de gênero, vocês têm que enfrentar a homossexualidade. Mas emprestar dinheiro a juro, a agiotagem, aparece muito mais na Bíblia como pecado grave do que qualquer um desses que o Silas Malafaia se dedicou a pregar e que o André Valadão se dedica a pregar. Pois a igreja do André Valadão, cujo pastor da unidade do Alphaville é o cunhado do Vorcaro e é o maior doador do Tarcísio e do Bolsonaro de pessoa física, ele aparece também na lista do INSS. O André Valadão foi um dos principais porta-vozes da extrema-direita e do Bolsonaro na campanha de 2022. E ele e o Silas Malafaia vivem pregando para os jovens que os jovens não podem aceitar a doutrinação dos professores, e hoje, vendo seus tentáculos profundamente envolvidos em esquemas criminosos de corrupção e lavagem de dinheiro, eu me pergunto se toda essa fala ideológica é para que os jovens não contestem o enriquecimento deles. A fala do Silas não é um alerta espiritual e tampouco ideológico. As falas do André Valadão lá na sua igreja dizendo que filha dele não faria faculdade, e as falas do Silas agora enfrentando professores, é para que os jovens não olhem para os seus líderes espirituais e enxerguem verdadeiros magnatas que colocam as instituições de fé para fazer rolo com banqueiro rolista, para fazer lavagem de dinheiro com esquema de aposentados. O medo que o Silas tem da Damares, a senadora linguaruda, da Ava, a vereadora linguaruda, do professor linguarudo da sala de aula, é que tanta gente linguaruda use o espaço de fala para dizer que nada disso é sobre fé ou sobre ideologia, isso é sobre os esquemas muito bem estruturados que usam as igrejas para enriquecer, para que essas mensagens possam ser ditas com Louis Vuitton no pé e com um Rolex de R$1 milhão no braço, como a gente já viu o André Valadão pregar. Não é sobre ideologia de gênero, meu caro crente. Não é sobre casamento gay, meu caro crente. É sobre milhões e milhões e milhões de reais de aposentado, de título podre, que está sendo lavado nessas igrejas que eles não querem que você saiba.